Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Criando Blocos Gutenberg. Então, nesse vídeo particularmente, a gente vai dar uma olhada como criar variações de estilos para os nossos blocos. Então, até então a gente viu como criar blocos, criar propriedades, como é que esse fluxo de leitura de dados funciona. Então, nesse vídeo a gente vai ver como criar variações. Então, como podemos ver aqui na nossa tela, eu já implementei esse código, né? Então, a gente já tem aqui a nossa variação. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho o meu card com a borda arredondada, então essa borda vai tanto para o meu bloco principal quanto para as minhas tags. E aqui a gente tem a exibição do bloco anterior que a gente viu aí no decorrer do curso. Então, se eu selecionar o meu bloco, a gente vai ter um preview do lado direito da minha tela aqui. Então eu tenho o Square Block e eu tenho o Rounded Block. Então esses dois blocos aqui a gente consegue o preview simplesmente quando a gente adiciona um estilo. Isso aí já não é novo, né? Se você for nos blocos tradicionais, né, os blocos do core do WordPress, você vai também ver esse comportamento. Então se eu clicar no botãozinho de mais aqui e pesquisar por botão, então vamos lá, button. Então a gente tem buttons, selecionar esse item, a gente vai ter lá meu botão. A gente só vai aqui fazer um teste. Então, se a gente for do lado direito, aqui no menu do lado direito, na parte de configurações do meu bloco, a gente tem a aba de estilos. Então, a gente vai ter a parte de fill e a gente vai ter a parte de outline. Quando eu seleciono esse item, ele fica somente outline. Quando eu seleciono o fill, o estado dele sem o hover, né, é o estado preenchido. Então, nesse caso, a gente pode adicionar para N situações, mas essas situações são situações apenas visuais. A gente faz alteração no estilo, ok? E a gente vai ver como isso acontece. Se a gente der uma olhada no nosso código, a gente tem o que a gente tinha implementado até o momento. Então, dentro do meu index.js, então eu criei essa branch aqui, aulas/18-style. Se você for lá no GitHub desse curso, você vai encontrar essa branch com esse código aqui. O que tem de diferente neste código até o momento? Então a gente tem aqui, após a inclusão de atributos que a gente já tinha adicionado nas aulas anteriores, eu incluí uma nova propriedade, que é a propriedade Styles. Então essa propriedade Styles, ela vai ter a seguinte instrução. Então a gente vai definir o nome do meu estilo, então eu vou adicionar um name e esse vai ser o valor que vai ser utilizado internamente, quando o bloco possui o estilo ou não. Então a gente vai ter essa tagzinha default sendo incluída. A propriedade label vai definir qual vai ser o nome que vai ser exibido externamente. Então, como a gente vê, o name é default e a label vai ser square. Então eu posso ter trabalhar esses dois itens. Eu não preciso ter eles correlacionados. Eu dizer, esse é o nome que eu vou utilizar internamente e esse é o nome que eu vou exibir para o usuário. E por fim, eu estou dizendo, olha, esse valor vai ser o valor padrão. Toda vez que o usuário criar um novo item, ele vai utilizar esse valor. E o segundo objeto contém o meu elemento, o estilo rounded. Então essa propriedade ela vai ser para o usuário final exibida como rounded. Então isso é o que acontece quando o usuário clica em editar o nosso bloco. Então quando ele seleciona um bloco, na parte de estilos, na configuração do bloco, ele vai ver a label squared e a label rounded. Então voltando para o nosso código, o que a gente tem mais de especial? Então para essa mágica acontecer, não é essa mágica, mas esse recurso funcional que a gente vai precisar. A gente vai precisar de utilizar no nosso conteúdo o Use Blocks Props. Por quê? O Use Block Props vai trazer os class names relacionados a esse bloco. Então toda essa parte de variação visual, ela vai vir da onde? Ela vai vir de uma classe. Se a gente der uma olhada, né, eu atualizar o meu conteúdo e clicar em visualizar, então a gente for lá, View Post. Então quando eu estou no front-end da minha aplicação, clico em inspecionar, a gente vai abrir a aba inspecionar e a gente vai ver
a diferença que vai ter entre esses dois blocos. Então aqui a gente tem o block, create block, que é o nosso class tradicional, e a gente tem eStyleRounded e a gente tem eStyleDefault. Então, a partir desse class que a gente vai resgatar esse class e a gente vai dar a variação visual no nosso CSS. Simplesmente o recurso registra esse class e ele vai ser incluído ou não no nosso bloco, mas a gente, como desenvolvedor, é que vai definir como esses itens vão se comportar no CSS. O que acontece? Aquela propriedade isStyle, depois no editor eu não preciso fazer nada. Ela vai vir já, né, o WordPress já vai exibir esse conteúdo para a gente. Tem opções que a gente consegue incluir mais propriedades naquela coluna lateral, mas aqui, simplesmente atribuindo as variações de estilo, a gente já tem aquela opção de modificar o estilo. E para a gente ter esse feedback, né, dentro do editor, também a gente precisa do useBlocksProps, porque essa função é que vai ficar responsável por injetar os classes. E dentro do nosso CSS, eu estou trabalhando com variáveis CSS, né? Então essas variáveis aqui eu estou incluindo. A gente já incluiu, né, para cor e adicionei esses dois classes. A gente pode brincar de formas diferentes, mas até então eu estou simplesmente definindo o valor da borda padrão, que vai ser 0, e o valor da borda quando ela é arredondada. E no meu CSS, simplesmente eu verifico quando a gente tem o estilo rounded, né, incluído, então aqui por padrão vai ser o square, o default, valor 0, e quando ele possuir o class isStyleRounded, a gente vai modificar o border radius, tanto do bloco quanto também dos nossos LIs, né, que são aquelas tagzinhas que estão dentro do bloco, e a gente altera o valor para isRadiusBlocks isRounded. Então a gente simplesmente modifica os valores desses itens. Então é aí, né, que a mágica acontece. Simplesmente a gente está alterando a borda de ser da 0, né, para ter o valor 25 pixels. A gente poderia adicionar outros itens também. Eu poderia ter uma versão para uma categoria específica. Por exemplo, você tem cards que falam de canais diferentes, ou se você tem cards que falam de produtos diferentes, e esses produtos utilizam cores diferentes. Então você pode fazer também, né, brincar aí, né, alterar as cores desses cards quando você está falando de um produto específico ou de uma categoria específica. Então você consegue aí fazer essa alteração via CSS. Além disso, você pode ter, né, simplesmente uma variação de estilo, pequena, médio e grande. Então você brinca com essas classificações e você consegue aí aumentar o tamanho da fonte de acordo com o estilo que você quer aí utilizar, ok? Então nesse vídeo é isso, a gente vai fechando esse vídeo por aqui. Simplesmente o que a gente fez nesse vídeo, né? A gente incluiu o estilo lá no meu raster block dentro do index.js. Depois que eu tenho o estilo incluído, simplesmente a gente precisa adicionar o useProps, né? Ou simplesmente carregar a propriedade class name, mas o useProps já facilita isso para a gente, já adiciona, já injeta esse class name para a gente. E depois a gente trabalha com CSS, ok? Então esse é o resumo da aula de hoje, então a gente vai fechando essa aula por aqui. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!